O erro do pastor de Pérgamo era a tolerância. Ele deixava, não, mas se o irmão Diego ele quer fazer assim, não vamos perder o irmão Diego, vamos deixar, quem sabe deixemos assim, quem sabe fizemos assim, vamos deixando. O importante é essa igreja estar cheia. Se eu falar aqui, os irmãos, Deus do os irmãos vão sair tudo, ele vai ficar uma meia dúzia, o importante é a igreja estar cheia. Isso era o que o pastor de Pérgamo e a igreja de Pérgamo tinha em sua mente, e esse era o erro da igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo enfrentava, ela estava aceitando membros que estavam fazendo concessões em sua fé em relação à adoração de ídolos e imoralidade sexual e adoração pagã. As doutrinas fundamentais da fé cristã estavam sendo abaladas. O problema não era que a igreja estivesse errada em sua doutrina, mas que tolerava aqueles que sustentavam doutrinas heréticas e mereciam disciplina. O erro daquela igreja era a excessiva tolerância, que dava uma liberdade, talvez até em nome do amor cristão. Esse procedimento é muito popular nos dias de hoje, onde há muito ecumenismo. Irmãos, hoje, eu vou dizer, o irmão Israel falou uma coisa ontem que nós estávamos conversando essa semana passada, e foi muito bem colocado. O lema da maioria das igrejas nos dias de hoje é: venha como está e fique como está. Não tem problema, não tem problema. O importante é estar aqui dentro. O importante é estar. Mas o irmão ele comete alguns erros, ele, digamos assim, ele vai em baile. Mas o importante é que ele está aqui dentro, né? O importante é que ele está aqui com a gente, tomando ceia, dando dízimo. Isso é importante, não tem problema. O problema até tem, mas quem sabe deixa ele aí. Daí um pouco o irmão está fumando e bebendo. Mas o irmão vai para o dizimismo, diz um irmão maior, agora, se eu digo para ele, ele sai da igreja, abandona. E aí, irmãos, hoje em dia, eu não estou falando de coisa abstrata, não. Eu não estou falando de coisa que não existe. Estou falando de coisa que existe, coisa que acontece. Tem igrejas que não são igrejas, o pastor fala muito isso e eu concordo. Não são igrejas, são seitas. São lugares de reunião que não dão a mínima para a salvação, não dão a mínima para a doutrina da palavra de Deus, não dão a mínima para coisas que são fundamentais para a salvação, como a própria santidade. O Novo Testamento ele é tapado de citações quanto à santidade. Paulo, em suas cartas, ele fala para os irmãos sobre a santidade. O crente, ele não basta, ele tem que nascer de novo, claro que ele aceita Jesus, nasce de novo, mas ele também precisa viver uma vida santa. Como aquele irmão lá na cruz, o irmão que estava ao lado de Jesus, que ele aceitou Jesus naquele momento, e naquele momento ele morreu. Aí para ele não precisou ter santidade, porque ele morreu na hora. Agora tem uma coisa, irmãos, nós que aceitamos Jesus, nós temos que buscar o que? A santidade em nossa vida. Nós temos que buscar manter essa salvação que nós conseguimos através do sangue poderoso de Jesus. Nós temos que manter em nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso andar, no nosso caminhar. Nós temos que buscar manter a doutrina da fé cristã sempre pautada em nossas vidas, para que nós não venhamos a ser cristãos, mas sim ser um testemunho vivo do Senhor. Aleluia! E aqueles irmãos, eles estavam dando lugar a doutrinas que eram mundanas, doutrinas que eram diabólicas, a doutrinas que não provinham de Deus, nem da palavra de Deus. Duas doutrinas em especial eles estavam dando liberalidade. Eles estavam dando liberalidade à doutrina de Balaão. Isso está registrado lá no livro de Números. A doutrina sobre Balaão, se não me engano, é Israel. Confiram para mim. Balaão, irmãos, era um mágico do império do rei Balaque. A igreja de Pérgamo, ela, assim como Balaão, tolerava que crentes, que pessoas cristãs que tomam a ceia também queimassem incensos e sacrifícios para Deus. A doutrina de Balaão, lá no Antigo Testamento, era que o povo de Israel poderia casar, ter filhos e manter relação comercial com outros estados que eram pagãos.
com outros países que eram pagãos. Ou seja, o que Balaão pregava? Não, é de Israel, mas não tem problema se quiser casar com uma pessoa fora de Israel. Ah, mas a pessoa serve a outro Deus. Não tem problema. Isso Balaão pregava lá no Antigo Testamento. E isso, esta doutrina, Jesus diz ali, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão. O que é isso? Queriam dizer, não, mas está aqui na igreja, mas pode namorar um rapaz do mundo lá, não tem problema. Não, mas o rapaz vai a baile e festa e coisa. Não, mas pode, porque tu vê, não sei o quê. Irmãos, é mais certo que esse rapaz, esse é só um exemplo, mas isso é mais certo que esse rapaz leve a moça para fora do que ao contrário. É mais certo isso. A mesma coisa naquela época, só que naquela época era pior, se tratando de uma das deusas da cidade de Pérgamo, uma deusa Afrodite, que é a deusa do amor para os gregos, e aquela deusa, ela propagava a libertinagem, o pecado sexual, e tinha irmãos da cidade de Pérgamo que davam liberdade a esse tipo de doutrina. Não tem problema sair lá fora, fazer o que tiver que fazer, depois vir aqui tomar ceia. Não tem problema. Ou mais que isso, não tem problema nós deixar o irmão ali fazendo algumas coisas, queimando incenso para o Deus Asclepio. Não tem problema queimar um sacrifício para Zeus. Deixa o irmão ali. O importante é que ele está na igreja. Era isso que eles diziam naquela época. Irmãos, não devemos nós cristãos, obreiros, pastores, diaconisas, irmãs, não devemos nós passar a mão sobre o pecado e dizer, não, mas não tem problema. Não tem problema, deixa assim. Irmãos, isso é mentira do diabo querendo colocar o mundo no nosso meio. Hoje nós vivemos num tempo de rave gospel, num tempo de show gospel, num tempo de artista gospel. Irmãos, isso é o mundo querendo entrar dentro da igreja. Isso é o mundo querendo adentrar as portas da igreja e dizer, não tem problema. Imagina que eu vi uma igreja, irmãos, eu vi um lugar que chamava um cantor. O cantor era dos mais famosos da atualidade, talvez o mais famoso cantor evangélico hoje. Todo mundo deve saber. Chamaram esse cantor e qual foi a primeira coisa que a igreja fez? A igreja tirou o púlpito, deixou a banda num canto mais isolado, tirou os obreiros aqui de cima. Se fosse aqui, eu estou dando nosso exemplo de trabalho. Se fosse aqui, tirou o púlpito, tirou os obreiros aqui, deixa esse espaço livre aqui. Tá, mas isso aqui não é o púlpito? Não, mas é para aparecer um palco. Tá, mas palco não é um show no mundo ou coisa assim? Mas nós estamos na igreja. Esse é o culto santo do Senhor, onde o profeta fala. Agora nós vamos tirar para um cantor cantar, nós vamos fazer um palco para um cantor se apresentar, para nós ficar adorando aquele cantor. De maneira nenhuma. Nós devemos sim manter a fé e a boa conduta conforme diz a Bíblia. Nós não podemos deixar o mundo dizer o que nós temos que fazer aqui dentro. Aqui dentro, irmãos, quem manda é a palavra do Senhor, é Jesus Cristo, é aquele que morreu por mim e por ti. Aleluia! A segunda doutrina que estava entrando naquela igreja era a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas eram parecidos com essa outra de Balaão, só que era um pouco mais branda, digamos assim. Como é que era essa doutrina? Essa doutrina era assim, olha, o importante é nós se adequar, é nós ajustar, sabe ajustar? Sabe ajustar assim? Ajustei, para ficar aceitável, porque para o mundo ver e dizer, não, mas, aquela igreja lá está legal, aquela igreja legal. Tem uma igreja aí no mundo, tem uma igreja, veja, uma denominação, que é uma igreja tão parecida com o mundo, mas tão parecida com o mundo, que a maioria dos artistas que, entre aspas, se convertem, vão para ela. Por quê? Porque é uma igreja que não muda nada. É uma igreja que não muda todo mundo. Parece que é a mesma coisa. O show continua sendo show, a apresentação continua sendo apresentação, a pregação não é pregação, é palestra, é preleção. Irmãos,
para ver pregação em algum lugar, que eu sou pentecostal, quero ver pregação, quero ver fogo do Espírito Santo. Aleluia! Então, dentro desse quadro, os nicolaítas eles diziam isso, eles diziam tem que se ajustar, tem que se adequar. A igreja nossa, ela tem que se ajustar ao mundo. Mas irmãos, não é a Bíblia mesmo que fala que não nos conformeis com este mundo? Não é a Bíblia mesmo que diz não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos e não adequai-vos. Imagina se a Bíblia fala, olha, se conformeis com este mundo e se adequem a ele. Não ia ter igreja. Para que igreja? Para que pastor? Se no mundo ninguém tem pastor, ninguém tem igreja, tinha que se adequar. Mas não, a Bíblia ela é bem clara: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo poder da palavra de Deus. Romanos 12:2. 2 Coríntios 6:17 diz: retirai-vos do meio deles, separai-vos. De quem? Do mundo. Corinto era uma cidade, abrindo um parênteses, falando lá de Paulo, lá na cidade de Corinto. Corinto é uma cidade mundana, era uma igreja mundana, uma igreja que queria se adequar, mas Paulo já deixa bem claro: retirai-vos do meio deles, separai-vos. 2 Coríntios 6:17. Aleluia! Irmãos, a Bíblia ela não nos diz em momento nenhum para nós aceitar, ela não nos diz em momento nenhum para nós ficar quieto e deixar o mundo fazer o que a gente quiser com a gente. Não, ela diz: transformai-vos, separai-vos, saia do meio deles, se retire do meio